A palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã, e ela é uma palavra que nós não podemos deixar de pregar porque está na Bíblia. E a outra coisa é que ela é abençoadora para nós. E abençoadora por quê? Quando nós falamos sobre esse tema, dízimo na Bíblia, e até mesmo eu sei que traz uma aversão muitas pessoas quando se fala sobre isso, mas por que nós pregamos? Porque quando nós deixamos de obedecer o que está na palavra, quem sofre somos nós depois. E muitas pessoas depois vêm: pastor, ora por mim, pastor, olha o que eu estou passando. Mas por quê? Por causa da legalidade que foi dada. Aquele que é fiel, ele não tem problema quando a gente prega sobre isso. Agora, aquele que muitas vezes não cumpre essa palavra, eu sei que muitas vezes fica até no banco, fica um pouco indigesto. Mas eu quero que você preste atenção. Não estou aqui para colocar carapuça em ninguém. Não estou aqui nem sequer para julgar ninguém, mas eu quero que você apenas observe a palavra de Deus. E quando você observa a palavra de Deus, você vai ver que tem bênção quando nós praticamos esta palavra. Então Deus foi o primeiro a demonstrar um princípio de dízimo. Você sabia disso? Preste atenção. Deus foi o primeiro a demonstrar o princípio do dízimo. Ao separar uma dentre as árvores do jardim, ele disse a Adão que tudo ele tinha dado ao homem, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal reservou para si e colocou o homem à prova de fidelidade. Deus, no princípio, ele foi o primeiro a demonstrar esse princípio de dízimo. Quando ele disse: olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Olha lá, separou. É o princípio do dízimo. Olha o texto bíblico que nós temos lá, Gênesis 2, versículo 15 ao 17. E até quando a gente vai buscar lá no Google as figuras para colocar no PowerPoint sobre dízimo, você sabia o que mais tem no Google e dízimo é na Igreja Católica? As figuras vêm lá da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela também tem esse princípio do dízimo. E realmente você vai observar que eles também pregam sobre o dízimo. Quando você vê aqui Gênesis capítulo 2, do 15 ao 17, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós temos o princípio do dízimo. Todas você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. As consequências da desobediência ao princípio estabelecido. Então, o homem obedeceu o que Deus falou? Não. O que ele fez? Desobedeceu, ele comeu. Então, quando há desobediência, o princípio estabelecido por Deus foi a perda da comunhão com Deus. Foi muito sério. O princípio foi colocado. Deus disse: façam. Mas no momento que não fizeram, primeiramente perderam a comunhão com Deus. Também do estado da inocência, deixaram agora de ser inocentes. Também da vida, porque agora eles teriam, a morte viria sobre eles. E dando lugar às enfermidades. Não tinha enfermidade antes de Adão e Eva. Não tinha doenças. Mas houve legalidade aí para a enfermidade, como eu disse, e a morte. O início da responsabilidade pelo pecado e a expulsão do jardim. Tudo isso por causa do princípio que foi quebrado, desobedecido. Olha o texto bíblico, Gênesis 3, 16 ao 24. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Agora, a esposa teria que se sujeitar ao marido. Ela teria que entender que haveria ali agora esse princípio. Também, e ele te dominará. E ao homem disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela.
Maldita é a terra por tua causa. Olha, toda a terra foi comprometida. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida, e ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Aí muitos falam assim: esse Adão, eu vou pegar ele ao chegar lá no céu. Por causa dele que eu tenho que trabalhar. Mas se fosse você também, você poderia ter agido da maneira dele. Porque muitas vezes, como a gente está falando sobre o princípio do dízimo, e muitas vezes nós não somos fiéis nesse princípio, também Adão não foi fiel ali no princípio que Deus estabeleceu. Que de todas as árvores realmente poderia comer, apenas uma deveria deixar de comer, e ele caiu. Até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3, 16 ao 24, ainda na continuação. Chamou Adão a sua mulher, Eva, porque era mãe de todos os viventes. Sabia que você e eu somos descendentes de Adão e Eva? Os nossos pais lá, ó. Mesmo que em Noé toda a raça veio a morrer, né, por causa do dilúvio, mas Noé veio de Adão e Eva. Então não tem como. O princípio é Adão e Eva. E o Senhor Deus fez túnica de peles para Adão e a sua mulher, porque os vestiu, porque eles se viram nus. E o que aprendemos com isso? Para que o homem fosse realmente, deixasse de ter aquela nudez, precisou, porque eles se vestiram quando eles se viram nus, com folhas de figueira. Mas Deus colocou sobre eles agora uma roupa de peles de animais. O que estava dizendo? Que agora o inocente teria que morrer pelo culpado. O animal tinha alguma culpa por eles ter pecado? Não. Mas o animal morreu para dar a sua pele para cobrir a nudez deles. Qual era esse princípio? Vamos lá na continuação. Eis que o homem tem se tornado como um de nós. Olha aqui a trindade, ó. Nós, Pai, Filho e Espírito Santo, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida. Tinha uma outra árvore, a árvore da vida, e coma e vive eternamente. Porque se o homem tivesse também comido dessa árvore, seria um caos total. Não teria mais como a salvação para o homem. Por isso, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então eles foram expulsos do jardim. E pela arqueologia e tudo mais, dá para se entender que o paraíso foi lá no jardim do Éden, aonde hoje se encontra o Iraque, e aonde também foi a Babilônia de Nabucodonosor, ok? Foi lá o princípio de tudo, segundo a arqueologia, segundo tudo que se entendemos pela Bíblia. E você vê o caos que está lá hoje. E havendo lançado fora o homem, pôs o Oriente no jardim do Éden, os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Deus não somente expulsou, mas também colocou o quê? Os querubins e uma espada flamejante. A espada ela andava de um lado para o outro, sem ninguém segurar, impedindo que eles entrassem novamente no jardim do Éden. Olha só que tristeza, porque eles quebraram o princípio da obediência. Deus foi o primeiro a demonstrar o princípio da oferta, ao prometer que da semente da mulher nasceria o que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, Cristo seria a oferta. Então, o homem quebrou o princípio da obediência, que não era para comer do fruto, e ele come. O princípio que o Senhor tinha estabelecido, o princípio do dízimo. Mas agora, nessa situação, Deus fala: eu vou dar uma oferta. E quem seria essa oferta? O próprio Filho de Deus. Ele faz uma promessa: eu vou dar. Ao sacrificar um cordeiro para retirar sua pele e cobrir a nudez do homem, e ao dar-se ao mundo em Jesus. Ou seja, quando ele sacrifica um animal e coloca ali a pele daquele animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, ele está dizendo: eu vou um dia enviar alguém que vai cobrir o pecado de vocês. Eu vou ofertar. O inocente morrerá pelo culpado.
Jesus Cristo. E foi isso que fez. Foi fácil para Deus ofertar Jesus? Era o único filho. Não é fácil. Então é o princípio da questão do dízimo. Não é fácil, muitas vezes nós temos que abrir mão daquilo que Deus estabelece. Mas quando nós o fazemos, a bênção. Vamos ali agora o texto, Gênesis 3, 15 e 21. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência, está falando aí da serpente, que o diabo usou para enganar a Eva. Ele disse, olha, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, da descendência da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, quando disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. Naquele momento ele esmaga a cabeça da serpente. Aleluia! A oferta que Deus dá. Mas foi fácil para Deus? Não. Porque naquele momento estava o pecado da humanidade inteira sobre Jesus. E Deus teve que ver tudo isso sem poder fazer nada. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Olha o outro texto, João 3,16, todo mundo conhece, vamos ler todo mundo junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus agora estabelece esse princípio lá no início, que ele enviar alguém que realmente esmagaria a cabeça da serpente, e esse alguém é o seu Filho unigênito, que morreu na cruz por mim e por você. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Abraão, homem íntegro, próspero e obediente, seguiu o exemplo de Deus. Aí nós encontramos o patriarca Abraão, lá na frente. Não havia registro de nenhum homem sendo dizimista antes de Abraão. Então, se você pegar na Bíblia, antes de Abraão, ninguém tinha o princípio do dízimo. Apenas Deus que tinha dito, olha, todas as árvores você vai comer, mas dessa você não vai comer. E eles quebraram esse princípio. E aí, somente lá na frente, Abraão, ele vem e estabelece esse princípio. Antes de Abraão, ele encontrou com Deus, Melquisedeque, uma figura de Jesus Cristo. Olha agora o texto bíblico. Hebreus capítulo 7, isso já no Novo Testamento, tá gente? Ó, falando lá do passado. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão separou o dízimo. Diga comigo, dízimo. De tudo. Você percebe que no Novo Testamento fala da referência. Muitas pessoas ficam olhando os YouTube da vida, porcaria. Ah, olha, está dizendo que o dízimo não é do tempo do Novo Testamento. Olha, não é para dar o dízimo. Fica aí ouvindo o que o diabo também falou lá para Eva. Fica. E aí você vai ver as consequências lá na frente. Porque aqui você percebe que Hebreus está dizendo, Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é o rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo, dentre os melhores despojos. Então Melquisedeque representa quem? A figura de Jesus. E ele então ali dá o dízimo, lá no passado, e ele antes mesmo da lei. Ah, mas o dízimo é da lei. Você sabia que aqui não tinha lei ainda? A lei só veio existir bem depois de Abraão, através de Moisés. Ok? Então o dízimo era antes da lei. Vamos lá na continuação. E entregou-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ele deu o dízimo de tudo, dando a entender que a presença de Deus, a comunhão servida,
no pão e no vinho, símbolos do corpo e o sangue de Jesus. Você vai perceber que agora Melquisedeque, olha ali, 14:18, Gênesis. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o quê? Pão e vinho. E nos dias da Santa Ceia, Jesus chama os discípulos, o que Jesus dá para os discípulos? Pão e vinho. Ou seja, olha, este é o meu corpo, este é meu sangue que é dado por vós. Então Melquisedeque disse, olha, eu vou realmente, ele estava mostrando o que Cristo faria, a oferta verdadeira de Deus, que não seria fácil, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 26, do 26 ao 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isso é meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graça e deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Moveu o coração de Abraão para ser dizimista. Então lembrando que antes de Abraão não tinha nenhuma declaração que alguém deu dízimo. Mas agora em Abraão ele é movido diante de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, representando a figura de Cristo. Ele então é movido a entregar o dízimo. E quando ele entregou o dízimo, trouxe então pão e vinho, ou seja, comunhão. Oh glória! Aquela comunhão que foi quebrada, lembra? Lá de Adão e Eva, que eles foram expulsos porque desobedeceram. Agora, por causa da obediência, a comunhão voltou. Pois isso é o meu, aqui estabelecendo na humanidade um princípio de obediência, que fora quebrado em Adão pela desobediência. Volta a comunhão. Abraão viveu 430 anos antes da lei de Moisés. Então Abraão não viveu na época da lei. Porque muitas pessoas falam, o dízimo é só para a lei. Não é agora para o Novo Testamento. Mas e Abraão? Não tinha lei. E ele foi dizimista. Gálatas 3,17, isso é no Novo Testamento. E digo isso, ao testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a tornar inoperante a promessa. Mesmo que veio depois, não invalida o que foi feito por Abraão. Na lei, Deus fez um pacto com Israel. Mas em Abraão, Deus fez um pacto com todas as nações. Lembra que Deus fala para Abraão, sai para fora. Conta as estrelas se você pode. E ele disse, Senhor, é impossível contar as estrelas. E o Senhor disse, assim como é incontáveis as estrelas, será também a sua descendência. Lembrando que de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio os filhos que se tornaram a nação de Israel, da nação de Israel veio Jesus, de Jesus veio a igreja. Então, essas estrelas incontáveis está representando a nós o novo Israel de Deus. E pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Se cumpriu pela fidelidade de Abraão. Abraão não viu isso. Ele não viu essa nova geração, ele não viu essa descendência. Para começar, ele não tinha nem filho, era impossível. A esposa era estéril, ele era velho. Mas Deus que fala, ele cumpre a sua promessa. Gálatas 3, 7 ao 9. Sabeis, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Você é da fé? Então a gente dá o dízimo, não é porque está sobrando. A gente dá o dízimo pela fé. A gente entrega ao Senhor pela fé, não é porque sobra. Eu sou dizimista. E aí o que acontece? Ele está dizendo aqui, sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. A gente faz pela fé. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, quando nós fazemos aquilo que é pela fé, somos abençoados por causa da promessa que Deus fez a Abraão. A lei não criou o dízimo, mas o reconheceu e regulamentou sua entrega. Olha ali, Levítico 27, 32. Quanto a todo dízimo do gado e do rebanho, e de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Agora chega a lei.
E a lei, então, agora estabelece, olha, o dízimo, todo dízimo deve ser entregado, e o dízimo é santo ao Senhor. Somos dizimistas, porque somos igreja. Olha o texto bíblico, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 17. Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo. É aquela coisa, Deus dá a semente, mas você vai lá e come aquela semente. O que você está fazendo? Você está comendo o dízimo. Porque a semente, Deus disse, esse será separado, esse você tem que obedecer. Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, nem qualquer das tuas ofertas votivas, nem as tuas ofertas voluntárias, nem oferta alçada da tua mão. Porque no momento que você vai comendo a semente um dia vai faltar. E aí? Abraão deixou um legado aos seus filhos, ensinando o princípio de Deus em ser dizimista. Ele deixou esse legado. Então, aqueles que são filhos de Abraão são dizimistas, porque estão vivendo pela fé. Gênesis 25:11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto a Beer-lahai-roi. Olha só os nomes. Gênesis 26:12. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu centuplo. Olha só. O filho Isaque agora também tem o mesmo princípio de ser fiel ao Senhor, de obedecer a Deus no princípio. E por ele ser fiel, aquilo que ele plantou naquele ano, a Bíblia fala que deu 100 vezes mais. Irmãos, olha só que coisa de Deus maravilhosa. E o Senhor o abençoou. O pouco com Deus se torna muito, mas o pouco sem Deus não é nada. Isaac era dizimista, com certeza. Isso fica claro na vida de seu filho Jacó, Israel, quando se refere a Deus de seus pais. Olha o texto bíblico, Gênesis capítulo 28:16. Ao acordar Jacó do seu sono, disse, realmente o Senhor está neste lugar. Porque Jacó, ele vai ali naquela fuga que ele estava indo, do seu irmão que queria matá-lo, e ele sai. E de repente ele se depara numa situação que ele usa como travesseiro uma pedra. E nesse momento ele tem um sonho. E ele vê uma escada que sobe até o céu. E nessa escada ele vê anjos subindo e descendo. E quando ele acorda ele fica assustado. E ele fala o seguinte, realmente o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Ou seja, neste lugar Deus está também. Você pode crer que Ele está aqui? Amém? Deus está aqui, neste lugar, porque a glória dEle se faz presente nesta manhã. Ele está dizendo, eu não sabia, mas você sabe que Deus está aqui. E temeu, e disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Olha só, mas gente, aqui é um lugar terrível, porque é a casa de Deus. E essa é a porta dos céus. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima, e chamou aquele lugar Betel. Porém o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, olha o voto que ele fez, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesse caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e veste para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e o Senhor for o meu Deus, então essa pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então Jacó não era bobo, falou assim, olha, se Deus me abençoar, se o Senhor agir, eu vou dar o meu dízimo. O dízimo e o neotestamentário do Novo Testamento. Ou seja, sim, Jesus ensinou que devemos ser dizimistas. Jesus ensinou. Dízimo é só para o Velho Testamento. Não, é no Novo também. E o texto que nós temos, Mateus 23:23, facinho de decorar, ó. Mateus 23:23. Repete, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Olha aqui, ó, hortelã, endro, cominho.
E tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, ser justo, a ser misericordioso e ter fé. Estas coisas, porém, deveis fazer. Fazer o quê? Ser justo, misericordioso e cheio de fé. Sem omitir aquelas. Omitir o quê? A entrega do dízimo. Então ele falou assim, olha, sem omitir, sem deixar de ser dizimista. Vocês estão sendo falhos nesse princípio. Paulo falou no princípio do dízimo conforme a sua prosperidade. Olha o que ele diz aqui, 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder. Primeiro dia da semana, lembrando que o povo de Israel, ele se congregava o quê? No sábado. Era o último dia da semana. Então, o primeiro dia da semana era o quê? Domingo, como hoje. Então, Paulo diz, olha, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado. Ou seja, o momento da coleta, o momento da entrega do dízimo, da oferta. Guardando para que se não faça coletas quando eu chegar. Então vocês já façam esse princípio. No domingo, recolham a oferta, o seu dízimo. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ou seja, regularidade, constantemente. É uma coisa que nós devemos fazer. É o princípio da entrega. O escritor aos Hebreus diz que em Abraão todos são dizimistas. Sabia disso? Em Abraão todos são dizimistas. Mas o que é isso, pastor? Hebreus 7:9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Então, qual era o princípio do dízimo no Velho Testamento? Tinha que se levar o dízimo até os levitas. Era a tribo dos filhos de Jacó, que de todos eles receberam terra, mas os levitas não receberam. Porque se tornaram sacerdotes, se tornaram aqueles que serviam na casa. E agora, então, por eles servir a casa, eles não tinham terra. E aí todas as demais tribos, todos os demais filhos, deveriam trazer o dízimo para eles. Só que eles, ao receber o dízimo, eles também deveriam dar o dízimo. Por isso que nós, hoje, eu, pastor, dou o dízimo. Pastor, dá o dízimo. Então eu não estou falando para vocês coisas que eu não faço. Que é fácil você pregar e não fazer, não é verdade? Mas eu faço, eu sou dizimista. E é o que acontece, esse princípio, você vê até Levi que recebe dízimo, pagou o dízimo. Os cristãos são filhos de Abraão pela fé e devem ser dizimistas pelo mesmo princípio, fé e obediência. Olha Gálatas 3, do 6 ao 9. Assim como Abraão creu a Deus, e disse-lhe foi imputado, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Então, quando a gente é dizimista, a Bíblia fala que nós somos da fé. E somos filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Por que serão abençoadas? Pela fidelidade, pela obediência. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Porque também Abraão foi além dizimista. Lembra que Deus falou: pega o seu filho e sacrifica. Pensou chegar aí, Vinícius, Rose, aí pegar lá agora o Arthur e Lorenzo, vai sacrificar. E aí? Agora você vê que Abraão foi. Imagina o coração dele. Era o único filho. Mas ele creu. Porque quando os próprios ali empregados disseram: e aí? Se não, nós vamos lá, mas nós vamos voltar. Ele cria que ainda que Deus realmente permitisse que ele tivesse que sacrificar Isaac, Deus ia ressuscitar Isaac, porque ele vivia pela fé. Mas não precisou sacrificar Isaac, porque na hora que ele foi sacrificar Isaac, bradou o anjo: não faça isso. Era um teste, era uma prova. E quando Abraão olha, lá tem um cordeiro enroscado. Aí pega aquele cordeiro e sacrifica. E quem era aquele cordeiro lá? Jesus. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não teve como alguém dizer: não precisa sacrificar o teu filho na cruz. Olha só a oferta de Deus. Se muitas vezes para nós parece que é pesado obedecer os princípios de Deus, imagina Deus que deixou esse exemplo para nós também de fidelidade, ou seja, de entrega,
que não foi fácil para Deus. Olha agora o outro texto, Gálatas 3:15 ao 17. Irmãos, como homem falo, um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Sim ou não? Se você faz um testamento, se você coloca lá no cartório e tudo, ninguém mais tem como mudar. É o testamento. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas promessas. Eu e você temos promessa, amém? Se obedecermos, seremos abençoados. Se não obedecermos, saímos dessa promessa. Não diz, e a seus descendentes como falando de muitos, mas como de um só. Ou seja, no geral, né, estamos num só propósito. E a teu descendente, que é Cristo. E digo isto ao testamento anterior, confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a tornar inoperante a promessa. Então, até antes da lei, já se dava dízimo, na lei se dava dízimo, e depois da lei, continua obedecendo esse princípio, a fidelidade da entrega do dízimo. O que diferencia Adão e Abraão é a capacidade de crer na palavra de Deus e obedecer. Deus falou para Adão, não comerás. Deus falou, mas ele não obedeceu. Já Abraão, Deus também falou com ele, sim ou não? Falou, e ele obedeceu. Essa é a diferença daquele que serve a Deus e que não serve. Volta aqui, o que diferencia o cristão do diabo é a capacidade de não colocar em dúvida a palavra de Deus e obedecer. O diabo, ele colocou na mente de Eva uma dúvida. Mas antes disso, olha lá, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, Tiago 1:22. Muitas vezes eu ouço, mas eu não sou cumpridor da palavra. Deus fala, entra por aqui e sai por ali. Tiago 2:17 ao 26. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Faze bem, os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é estéril? Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que é pela obra que o homem é justificado, e não somente pela fé. Ah não, eu estou ali, entendeu? Servindo a Deus, mas não faço a minha parte. Entendeu? Não, eu tenho que fazer a obra, ou seja, eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça, obedecer e ser cumpridor dessa obediência. De igual modo, não foi meretriz, aqui voltando, e não somente pela fé, de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então não adianta nada só eu congregar, anos e anos congregando, e a obra, ou seja, e a questão de você sacrificar, como Abraão se sacrificou, Isaque, Jacó. No Éden, o diabo pôs em dúvida a palavra de Deus diante de Eva, Gênesis 3, 4 ao 5. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus tinha dito, do dia que você comer, você vai morrer. Mas olha a dúvida, a serpente, não é bem assim, não é bem assim não. Ele disse, você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia que comerdes esse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E ela ouviu. Abraão creu na palavra de Deus. Romanos 4:3, porque diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e lhe foi imputado como justiça. Olha aí o Abraão, pai na fé. Tiago 2:23 repete, e se cumpriu a Escritura que diz, e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e lhe foi chamado amigo de Deus.
Gálatas 3:6 repete: assim como Abraão creu a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Creu. Aleluia! E ele também obedeceu. Ele foi levar lá o sacrifício do filho. Foi fácil? Não. Sabia que Deus ia falar, não precisa sacrificar? Não. Mas ele foi lá. Referindo-se ao sacerdócio levítico, o escritor aos Hebreus diz, estamos já terminando, Hebreus 7:5-9, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que esses também tenham saído dos lombos de Abraão. Lembrando que eles são filhos de Jacó, né? Ali Abraão, Isaque e Jacó. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. E o dízimo, o que quer dizer, pastor, dízimo? 10%. 10%, dízimo, 10, a 10ª parte. 10% daquilo que você recebe. É isso que é dízimo. E quando nós obedecemos, nós somos então chamados filhos de Abraão. Porque foi fácil para Abraão ali levar o filho? Não. Foi fácil para Deus entregar Jesus? Não. Para Adão e Eva, se não tivesse quebrado o princípio, que era para não comer, nós estaríamos hoje, felizes, abençoados, sem pecado, sem morte, sem diabo. Então compensa a gente obedecer. Portanto, o dízimo pertence à eternidade. Gente, aí é mais sério, hein? Não é somente aqui, pertence à eternidade. Por quê? Tendo sido iniciado por Deus e eternizado em Cristo. Você estava ouvindo? Prestando atenção? Hebreus 7. E aqui certamente recebe dízimo homens que morrem. Sim ou não? Hoje a gente recebe o dízimo. A igreja tal, vem computar, vai lá para a Receita Federal, contador, tudo. Mas um dia eu vou morrer. Qualquer pastor vai morrer. Você que entregou o dízimo e tal, vai morrer aquela pessoa que recebeu o dízimo. Olha o que ele está dizendo. Aqui, certamente recebe dízimo homens que morrem. Ali, porém, o recebe aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, no mundo espiritual. Está sendo feito para a eternidade. Inclusive 1 Coríntios capítulo 6 fala assim, olha, os idólatras, os feiticeiros e tal, os ladrões, depois ele repete, os roubadores não entraram no céu. E aonde nós encontramos roubadores na Bíblia, gente? Olha ali, pare de arranjar desculpa para roubar a Deus. Malaquias 3:8, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu preguei. Graças a Deus, o princípio do dízimo, eu sou obediente. Eu não sou bobo. Eu sou obediente. Agora, você é a tua consciência com Deus. Veja o resultado de Adão e Eva, mas veja o resultado de Abraão, que preferiu obedecer. E aquele que obedece é chamado filhos de Abraão. Feche seus olhos. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, ouvimos a tua palavra. A tua palavra que nos diz sobre esse princípio do dízimo, da oferta. Deus, eu sei que não é fácil muitas vezes ter que tirar aí parte daquilo que nós ganhamos para trazer à tua casa. Mas quando nós o fazemos e fazemos de todo o nosso coração, o Senhor diz que nos abençoaria, que abriria as janelas dos céus, que derramaria maior abastança e que repreenderia o devorador. Então, Deus, que o Senhor faça cumprir naqueles que são fiéis a Ti. Não nos deixe ser como Adão e Eva, Senhor, que quebraram esse princípio e pagaram um preço muito alto, mas que possamos ser como Abraão, que deu dízimo de tudo. Ó Deus, e que possamos realmente voltar à comunhão, porque no momento que foi quebrada em Adão e Eva a comunhão, ó Deus, ali o princípio, a comunhão foi tirada do Senhor.
Mas quando Abraão voltou a ter o princípio ali, voltou à comunhão diante de Melquisedeque, que traz a ele pão e vinho, ou seja, a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Louvado seja o teu nome, como a comunhão com o Senhor. Ele foi chamado de amigo de Deus. Deus, que possamos ser também chamados de amigos de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.